E aí, boa noite, lindões, lindonas, tudo bem? Então, depois de alguns dias aí de molho, tava sem voz nenhuma, estou de volta, firme e forte. Oi, Silvia, tudo bem? Firme e forte, é pra falar nisso, gente, a Silvia, cabeleireira maravilhosa, tá bom? Incrível, sigam o perfil dela. Sil com Y, Sanches. Maravilhosa. Beijo. Pessoal, eu vim aqui hoje falar mais um pouquinho, conversar mais com vocês sobre representatividade, que é o meu assunto favorito em 2022. E 2023, obrigada. Linda. E por que esse assunto continua em pauta pra mim? A Sil é como cabeleireira, trabalha com arte também, né? Mas trabalha com beleza, trabalha com autoestima. Ela há de concordar comigo o quanto a representatividade é importante. Mamis, beijo. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês. Eu gosto de usar filmes como tema para debate, né? Filmes, livros, enfim, séries. Mas eu gosto dos filmes porque, às vezes, no meio de um entretenimento, a gente tem muitas lições poderosas, muitos insights, muitas ideias interessantes. E passa ali no meio da conversa, no meio da distração, da diversão, a gente pega muitos insights, muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes. E aí, meninas, Juju, beijo! E aí, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre representatividade, e quem vai conduzir esse tema vai ser o filme A Fera do Mar. Alguém já viu esse filme? Algumas de vocês já viu esse filme? É uma animação, é uma gracinha, lindinho, é um desenho que tá em cartaz lá na Netflix. Está disponível na Netflix. Não sei se está disponível em outros canais, em outras redes de streaming, mas está no Netflix com certeza. E é uma animação muito bonitinha. Claro que, como a maioria das animações, não é uma história real, não tem como ser, é uma história incrível que mistura monstros, coisas que não existem. Mas as lições por trás do filme, não só nas entrelinhas, mas assim, logo de cara no filme já deixam muita coisa pra gente pensar. A protagonista do filme é uma menina negra, uma menininha pequenininha, negra, cabelo black, lindinha, fofa. A Patrícia e Paty, beijo. Paty, se você não viu ainda com seus filhos o filme A Fera do Mar, veja, esse filme é super representatividade. Por quê? A protagonista é uma menina negra, é uma menininha pequenininha, criada num orfanato. Os pais dela morreram na caçada aos monstros, não sei, uns monstros muito loucos lá que tinha na descrição do reino lá do filme. E esses monstros, eles apavoravam a população, o reino, e o reino todo, todos os caçadores, todos os maiores heróis do reino, eles trabalhavam em prol de caçar esses monstros no mar. E os pais dessa menininha morreram nessa caçada, por isso ela foi parar num orfanato. Ela foge do orfanato com esse sonho de velejar e virar uma caçadora. Então, pausa dramática agora. Então, pensa aqui comigo, ó. Nesse reino, a maioria das pessoas, assim como a gente vê em vários outros filmes, eram pintadinhas, descritas como pessoas brancas. E a protagonista, aquela que traz as maiores lições, que é a mais corajosa, que é a super caçadora, é uma menininha negra. Então, essa pausa eu dei porque é uma menina
e é negra. Criada no orfanato, a heroína do filme. Feijão, lindo, beijo. O nome dessa menininha, agora eu me perdi aqui na minha anotação. Né? Não anotei, deixa pra lá. Mas olha, essa menina, quando ela consegue... Eu não vou dar spoiler do filme, vocês ficam tranquilos, tá? Eu só vou falar um pouquinho com vocês sobre o que tem de mensagem. Então, pensa aqui comigo. Quando a gente pensa... Eu fiz uma brincadeira outro dia nos stories, pedindo para as pessoas me darem uma lista de heroínas negras. E veio mais do mesmo, meia dúzia de heroínas, né? E aí, só pra dar meio que um preâmbulo do que eu ia falar aqui hoje. A necessidade de ter heróis e heroínas que se assemelhem com a gente. Heróis e heroínas que se pareçam com a gente fisicamente, ou mesma profissão, enfim. Que dê pra gente se espelhar. E esse filme, A Fera do Mar, traz isso. Traz uma lição de muita coragem para as meninas e para as mulheres. Mais ainda para as meninas. Eli, beijo. Então, A Fera do Mar é a dica de hoje, Eli. Assiste com o seu menino se você não viu ainda, tá? Sarah Sharp é uma personagem muito interessante nesse filme. Ela é uma caçadora. Ela faz parte da tripulação onde a menininha consegue invadir esse navio, e quando ela invade esse navio, ela viaja com os caçadores para fazer uma caçada, para ser uma heroína, para ver de perto isso tudo. Ela queria essa aventura, viver essa aventura. E quando ela invade esse navio, esse barco de caçadores, essa menina, ela já tem toda a história na cabeça, porque a história dos caçadores de monstros, ela é contada nos livros desse reino. Então, para quem entrou agora, eu tô falando do filme A Fera do Mar. Corram na Netflix, porque é uma gracinha esse filme. E esse filme, por que eu tô falando dele, gente? Por causa da representatividade. O filme A Fera do Mar é pura representatividade, não só para pessoas negras, mas para todas as mulheres. A grande heroína do filme é uma menininha, pequenininha, de uns 7, 8 anos, acho, no máximo 10, menina mesmo, negra. E tava falando agora pra vocês, ela é uma menina criada num orfanato, corre pra dentro de um navio, invade o navio, né, vai de gaiato no navio para caçar monstros no mar. E a história desses caçadores de monstros, ela é contada em livros. Esses livros todas as crianças sabem de cor, e é a história real desses caçadores. O nome do capitão do navio está no livro, o nome dos marujos, enfim. E ela tinha uma verdadeira adoração por uma das tripulantes do navio, que é a Sarah Sharp. A Sarah Sharp, uma mulher negra na tripulação do navio. Por que ela é sensacional? Justamente porque ela é implacável. Quando a menina encontra essa Sarah Sharp, ela fica maravilhada. Tipo, nossa, é a minha heroína, sabe? Ela se identifica. E você percebe, obviamente, se você tendo um mínimo de sensibilidade, você percebe por que tanta identificação. A Sarah Sharp é uma mulher forte, negra, decidida e implacável mesmo. Ela é aquele tipo que os monstros se dão de frente com ela, saem correndo e desistem de atacar o reino, sabe como é? Sensacional! E uma outra coisa muito interessante é a igualdade. Dentro desse navio, gente, embora seja uma história... Ó, Vanessa, você entrou agora? Assiste junto com a Fefe o filme A Fera do Mar, tá? Então, o que tem de igualdade dentro desse filme? Dentro do navio, existem mulheres e homens, para começar.
Quando a gente pensa em Piratas do Caribe e em tantos outros filmes de piratas, de caçadores, de guerreiros, raramente a gente encontra mulheres no meio dos exércitos e no meio dos navios, principalmente. Vamos pensar em navios, vai. Não tem. Quando tem, é uma mulher que entrou escondida. Nesse filme não é assim. As mulheres que fazem parte da tripulação, elas são tão caçadoras quanto os homens. Não há distinção. Você não vê dentro do filme nenhuma piadinha de aquela mulher. Você não vê as mulheres cozinhando. Você não vê as mulheres fazendo nada que seja segregado, como a gente vê ainda aqui na vidinha real. Então esse filme mostra, entre outras coisas, que é possível atingir o sucesso, é possível um navio conseguir o que precisa, justamente por igualdade. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo igual, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua função dentro do navio. Lindo. Eu achei sensacional e queria dividir isso com vocês. O mais valente dos caçadores desse navio é uma menina. Ó, que sensacional. A mais decidida, a que toma as decisões mais difíceis, é uma menina. E isso também é muito incrível. As palavras dela, o porquê de fazer e de não fazer as coisas, uma menina. E eu gostaria de destacar muito para vocês esse fato de ter tantas mulheres no navio e elas serem tratadas como igual. Vamos fazer um parênteses aqui com a nossa realidade, né? Eu falo tanto de representatividade, e agora eu queria falar de igualdade, além da representatividade. Representatividade, por que ela é importante? Se a gente pensar no filme, a menina quando chegou dentro do navio e encontrou uma igual, encontrou uma mulher que é o que ela quer ser quando ela crescer. Sensacional. Ela se identificou, ela viu a possibilidade, porque elas são iguais. Isso é representatividade. Mas quando a gente fala de igualdade, o que é? Quando a gente pensa, abrindo outro parênteses aqui, no feminismo. O que é o feminismo? É o contrário de machismo? Não, eu acho que isso já tem muita gente craque, já entendeu que não é isso. O feminismo busca a igualdade, busca direitos. Então, quando a gente vê nesse filme homens e mulheres ocupando o mesmo grau de poder, de decisão, de força, em pé de igualdade e importância dentro do funcionamento do navio, dentro do contexto da história, gente, é no mínimo inspirador. Inspirador para a gente olhar para as empresas, inspirador para a gente olhar para o nosso dia a dia, inspirador para a gente olhar se estamos sendo tratadas com igualdade, se as nossas empresas têm tratamento igualitário, se as mulheres conseguem perceber quando não são tratadas com igualdade, se os homens conseguem perceber quando escorregam, quando pisam na bola e tratam uma mulher de uma maneira a inferiorizar ou a diminuir o seu valor ou a diminuir a sua capacidade, será que ainda cabe espaço para isso? Será que a gente ainda tem espaço em 2022? Meu Deus, já, né? Passou, né, essa fase. A Idade Média já ficou para trás, enfim. E aí você vai me falar, tá, você tá falando aí de um filme de fantasia, um filme de monstro, lá. Tô falando de fantasia, mas se a gente olhar com cuidado, o filme traz essas mensagens, né? Foi-se o tempo que as pessoas assistiam os filmes, as séries, os clipes, enfim, os documentários, só para entretenimento, né? Qualquer filme, livro, pode trazer uma lição pra gente, pode trazer alguma coisa pra gente pensar. Gente, o trabalho que um roteirista tem, o trabalho que um figurinista tem, o desenhista, no caso da animação, é um trabalho gigantesco e é um trabalho também de pesquisa. Eles não fazem nada à toa, não é nada aleatório.
Então, se você de repente está assistindo um filme, está no cinema, está na sua casa, está no Netflix, e percebeu uma lição, uma mensagem por trás de algum filme desses, ou de um livro, sei lá, não tenha dúvida. Existe a mensagem. Não é a sua cabeça que está caçando, não é a Daura que está toda ativista, que está caçando pelo ovo, não. A mensagem está ali, está clara e foi entendida. Então, todo mundo aqui, ó, Odete, Isabela, todo mundo, gente. A Fera do Mar é a dica. E aí, vocês querem mais uma lição? Esse filme tá cheio delas, ó. Eu anotei aqui. Ninguém sabe ao certo como uma guerra começa. Tem muito falatório, muita informação falsa. Mas o que importa mesmo é como a guerra vai terminar. Essa lição também tá no filme. O que acontece com o filme em si? O filme é uma disputa, uma batalha eterna entre os caçadores, os homens e mulheres, a população de um reino, contra os monstros do mar, as feras do mar. E aí, por que eu tô falando de guerra? Porque chega um momento em que a menina, ela pensa, vocês vão me perdoar, mas eu esqueci o nome da menina, tá? Mas olha só, tem um momento que ela para pensar, como foi que essa guerra começou? Quando foi que começou essa batalha entre humanos e monstros? Quem começou isso? Quem matou quem primeiro? E por quê? Quem iniciou os ataques? Será que os monstros, do nada, estão lá no mar e de repente eles olham o reino em terra firme? Eles olham o reino e falam, acho que eu vou estragar um barquinho ali, acho que eu vou invadir um pier. Ou será que foram os humanos que foram até o mar, encontraram os monstros e resolveram matar? Ou será que foi um acidente? Estavam os barcos no mar, de repente um monstro passou, deu uma rabada e quebrou todo o barco, todo mundo morreu? Como foi? E aí ela faz essa pergunta inconveniente. Como foi que começou essa guerra? E aí vamos trazer aqui para a nossa vida também, como as guerras começam? Como é que começaram todas as guerras? Eu fiz um curso uns anos atrás do Leandro Carnal, lá na Casa do Saber, um curso incrível, era a história das guerras. Foi um curso de 8 aulas. A história das guerras. Era incrível como a cada aula a gente parava para pensar em como cada uma das guerras era inútil. A Esmeralda falando aqui, poder. Mas não é só poder. Tem umas guerras que não é por causa de poder. Tem guerra, já teve guerra por causa de birra, guerra por causa, teoricamente, por causa de mulher, a guerra de Troia, né? A Helena, blá blá blá. Já teve guerra por tantos motivos, por petróleo, por dominação geográfica, poder, enfim, guerra, já aconteceu guerra por briga de família, né? Aquela época lá dos Tudor e tal. Meu Deus, como aquele povo na Europa gostava de uma guerra, né? Era impressionante. Mas por que as guerras começam? Aqui a gente teve Guerra do Paraguai, tivemos também umas guerrinhas internas, guerra civil, gente, guerra civil é ainda mais bizarro, né? Pessoas do próprio povo, do próprio país brigando umas com as outras. Zoado. Então, assim, por que as guerras começam? É difícil você achar um soldado que diga por que a guerra começou. Porque geralmente a guerra não começa com quem está ali na linha de frente dando a vida. E esse questionamento acontece lá no filme. Os caras que saem dando a vida, corajosos. O nome do filme, Isabela, é A Fera do Mar. Tá na Netflix. A Fera do Mar. É sensacional. Então, assim,
lá no filme tem esse questionamento. Os marujos, os marinheiros, o navio, eles saem dando a vida pelo reino para brigar contra monstros, mas nem eles entendem por quê. Nem eles sabem o que eles estão fazendo. Eles tentam explicar, dizer que as feras são implacáveis e tal, mas eles também não conseguem se convencer disso. E se a gente chega aqui na nossa vida, ó, engasgando, já é hora de tomar uma água, né? Se a gente olha para nossa vida, eu duvido que se a gente chegar lá na linha de frente de uma guerra, eu duvido que a gente chegue perto dos soldados e pergunte: escuta, tu tá indo na trincheira, né, com risco de tomar uma granada na cara, por que mesmo? Duvido. Chega lá na Rússia, pergunta: você tá atirando ali naquele ucraniano? E, né, o que ele te fez? O que acontece? Pode ser que nesse caso Ucrânia e Rússia ele ainda diga: se eu não matar esse cara, o Putin dá um jeito em mim ali atrás. Mas, em geral, ninguém sabe dizer por que uma guerra começa, né? E o que importa mesmo, toda vez que uma guerra começa... Ah, tá assistindo, Isabela? Então você vai se identificar com algumas coisas que eu tô falando aqui. Se eu esquecer alguma coisa, você manda, tá bom? Escreve aí. Então, assim, qualquer guerra quando começa, ninguém sabe dizer direito por quê. Existem várias teorias, as pessoas levantam: ah, porque lá no século não sei quando, o fulano de tal atacou e o povo nunca esqueceu e tal. Isso nem importa. Tem tanto falatório, tem tanta fofoca, tanta fake news sobre por que as guerras começam, que fica difícil até da gente acreditar em alguma coisa. Mas o que importa, o que fica todo mundo assim, ó, esperando, é para ver como a guerra vai terminar. Isso é o que importa. Como a guerra termina é o que todo mundo quer saber. Como a guerra termina é como a gente espera. Fica todo mundo esperando que acabe logo, que morra menos gente, que o problema se resolva e que não aconteça de novo. É isso que traz o filme. Fica aí mais uma reflexão pra vocês. Outra coisa também, ainda em relação à guerra, em relação a essas lutas lá desse reino contra os monstros. Muitas vidas se perdem por nada. Mentiras que alguém inventou e outros levaram adiante. Então, assim, de fato, quando a gente pensa nos países, na economia, nos governantes, é muito diz que diz, é muita frescura. Às vezes tem o governante A contra o B, eles têm uma rixa pessoal, eles têm um problema mal resolvido e colocam toda a população em risco. Declara guerra e dizem: pessoal, esse país aqui fez isso, isso e aquilo outro, fez uma aliança que não nos interessa, se juntou com fulano, beltrano e ciclano para falar mal da gente, estão pretendendo invadir nossas fronteiras, não podemos deixar, enfim. Uma série de informações colocada nos livros, como no caso do filme. Uma série de informações é dita como verdade, depois a gente descobre que era mentira ou que era uma verdade mal explicada, maquiada. E assim como no filme, que a menina tinha nas mãos um livro dizendo que todos aqueles caras eram heróis e que os monstros do mar eram perversos e vilões, mas no decorrer do filme ela vê que não é nada disso. Isso acontece também na nossa vida, né? Nas guerras e em tantas outras coisas que a gente vê por aí. Às vezes a gente faz ideia de uma coisa, de uma pessoa, de um povo, de um grupo, e quando a gente vai ver de perto, não era nada daquilo. A gente lê as coisas na internet, as informações chegam fáceis pra gente, e a gente aceita como verdade, imediatamente. É verdade, pronto, acabou. Eu tava vendo só fazendo um parênteses bem de leve, mas bem de leve.
Eu tava vendo um vídeo que circula bastante pela internet com a Angelina Jolie. Metade da tela é a Angelina Jolie caracterizada como malévola, com a filha no colo. E aí, na outra metade, a filha que tá no colo dela é a Vivienne. Na outra metade é a filha Shailon. E aí na legenda de um vídeo que é compartilhado 587 mil vezes, a legenda diz que aquela menininha, quando cresceu, é aquela outra. Na época da Malévola, aquela pequena, que foi a única que quis contracenar com a mãe e não se assustou por causa das próteses que ela usou e as outras crianças ficavam com medo, aquela criança, olha como ela está linda hoje. Gente, esse vídeo, ele é compartilhado 200 mil vezes e é uma mentira. A menina que está no primeiro vídeo é filha da Angelina Jolie e a outra também, mas são duas pessoas diferentes, são duas filhas diferentes. E fica todo mundo, nossa, como ela cresceu e ficou linda. O olho dela mudou de cor, gente, eu ouvi até isso, porque a menina pequenininha tem olho castanho e a outra tem olho azul, é outra pessoa. E aí sai todo mundo compartilhando como se fosse verdade. Todo mundo achando lindo. Todo mundo. Peguei um exemplo leve. Peguei um exemplo bonitinho. Angelina Jolie com as filhas. Mas quantas fake news as pessoas não espalharam por aí durante as nossas eleições? Quantas mentiras foram propagadas como verdade? Quanta coisa poderia ter acontecido no país se a gente fosse um pouquinho mais bélico. É que o povo brasileiro é bacaninha, né? Assim, o povo brasileiro não é um povo movido a guerras. Mas imagina se a gente fosse um pouquinho mais belicoso e saísse as vias de fato pela rua. Quanta coisa disseram que ia acontecer, o mundo ia acabar, enfim. Chegou em casa agora? Chegou em casa agora, Rita? Não tem problema. Cássia, agora que eu vi o resto do nome. Cássia, eu tô falando do filme muito gostosinho pra você ver aí, tá bom? Veja com a sua sobrinha. O filme chama A Fera do Mar, tá bom? É um filme lindinho e ela vai se identificar também. Então, assim, um filme leve, bonitinho, fofo, que traz tudo isso pra gente pensar e mais um pouco. Então, sobre igualdade de direitos, não tem por que a gente pensar ainda, em pleno século XXI, em pleno final de ano de 2022, a gente ficar se comparando quem pode o quê, quem tem mais capacidade, quem tem menos capacidade. Homem é mais capaz nisso, mulher é mais capaz naquilo. A gente não pode mais se colocar dentro dessas caixinhas. Essas caixinhas, elas ficaram apertadas. Nem homens nem mulheres merecem isso, né? A gente não merece mais ser caracterizado por estereótipos. A gente não merece mais receber carimbo no meio da testa, dizendo o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, ou onde nosso braço alcança, onde não alcança. Eu sei onde meu braço alcança e ninguém mais. Não é um chefe, não é uma outra pessoa que vai dizer, opa, dá, encolhe seu braço que ele não chega ali. Não, eu sei onde ele chega e onde ele não chega. E se ele não chegou ainda, eu posso fazer ele chegar? Enfim. Não cabe mais a gente se colocar dentro de padrõezinhos como se fôssemos tão iguais, tão sem distinção, né? Existem dois grupos no mundo, o grupo dos homens e o grupo das mulheres. Os homens fazem isso, as mulheres fazem aquilo? Não, gente. Não. Definitivamente não. O que existe, na minha opinião, é... Você tem uma empresa onde todas as pessoas têm funções, elas exercem as funções de acordo com suas habilidades, não de acordo com o sexo delas. Ou pior, não de acordo com a orientação sexual delas. Existem homens gays, por exemplo, muito fortes. Mulheres gays muito delicadas. Sim, claro que existem.
A orientação sexual, o que a pessoa faz na casa dela, quando ela está nua com outra ou em um grupo com outros, não interfere na qualidade do serviço que ela vai produzir. Não interfere na sua característica pessoal, não interfere na sua capacidade, no seu caráter. Então vamos lembrar disso. Pessoas com tatuagem não são mais ou menos confiáveis do que pessoas sem tatuagem. Pessoas com uma orientação religiosa X não são mais ou menos bacanas do que Y, Z, etc. Pessoas brancas, negras, japonesas não têm uma formação, não somos um grupo homogêneo. Então, pessoas brasileiras são assim, assim, assado. Pessoas americanas são assim. Não. Dentro desse grupão, dentro de um grupão de mulheres, dentro do grupão de homens, dentro do grupão da humanidade, cada um tem suas características, pontos fortes, pontos fracos. É melhor numa coisa do que na outra, mas é cada um. Não é todo. Se a gente falar, por exemplo, que eu sou uma pessoa estabanada, falante e habilidosa, eu sou habilidosa, tenho muitas habilidades. Não dá para dizer que todas as mulheres são estabanadas, falantes e habilidosas. Não. Isso é característica pessoal, isso é meu. Tem uma outra mulher que é organizada, metódica e falante. Vai vir a outra que é carinhosa, sensível e forte. E assim sucessivamente. Assim como eu vou encontrar homens carinhosos, sensíveis e fortes. Homens que sejam metódicos, organizados e estratégicos. Mulheres organizadas, metódicas e estratégicas. O sexo não define nada. Então, dentro de uma empresa, quando você junta forças, como o filme mostrou, lembrando que é uma animação. A animação tá aqui, ó, levezinha para as crianças se divertirem e para os adultos pensarem. É uma provocação, é um beliscão, uma cutucada ali, ó. Ei, presta atenção aqui no diálogo. Então, essa igualdade de direitos dentro do navio, perfeita. Não era só uma igualdade de direitos, era uma igualdade de funções, era uma igualdade de responsabilidades. Todo mundo responsável pelo funcionamento do navio, cada um na sua função, sem dizer que este é mais do que aquele. E pronto. Sem gracinha, não tem uma gracinha no filme. Não tem uma gracinha de, só podia ser mulher mesmo. Não tem. Não tem. Lindo. Esse filme também mostra pra gente que a gente precisa pensar fora da caixa. Quando a gente olha o filme no começo, quando a gente vê o filme se desenrolando, quando a gente vê as coisas que acontecem, a gente fica pensando, já vi isso. Vai ter um momento, a Isabela, se estiver por aí, vê se você concorda comigo, Isabela. Tem uma hora que a gente fala, poxa, isso aí eu já vi, é Moby Dick. É isso aí, Esmeralda, liberdade, competência e respeito. 3 palavras que fecham o rolê. Mas, o filme, ele traz pra gente uma situação onde você pensa que você já viu, você pensa que sabe como vai acabar, mas ele muda completamente no meio do rolê e você fala, caramba, que legal. Parece Moby Dick num certo momento. Só que não. Primeiro que não acaba do mesmo jeito, segundo que, não vou dar os spoilers, mas parece. E aí a gente tem que começar a pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Lembra daquela caixa que eu falei que as pessoas colocam a gente, que a gente não tá cabendo mais? Então, pensar fora da caixa é isso. Te colocaram dentro de uma caixinha ali. Ali dentro daquele espacinho. Pensar fora da caixa é você olhar pelas frestas e falar, pera, isso aqui que estão falando pra mim que é assim, pode ser assado. Isso que eu tenho que fazer, que me falaram que eu preciso fazer, essa atitude que eu preciso tomar, será que eu preciso mesmo? Será que tá falando a verdade? Será que o caminho é esse? A gente precisa sempre
deixar aberto, deixar as possibilidades abertas. Um outro protagonista, o cara que divide o protagonismo do filme com a menina é um marujo, que eu também não vou lembrar o nome, meu Deus do céu. Mas o que seria o heróizão do filme, ele tá o tempo todo com a menina e ele precisa pensar fora da caixa. Porque ele cresceu ouvindo aquelas histórias daquele jeito, com aquela verdade, e ele demora o filme inteiro para pensar, eita, não é que pode ser diferente? Ó, que coisa! Olha só que pode ser que seja verdade. E é isso, a nossa vida é isso o tempo inteiro. Às vezes a gente aprende lá em casa, com os pais, né? Minha mãe tá aí também. Às vezes a gente aprende uma coisa, colocam tanto na nossa cabeça aquilo que tem que ser daquele jeito, e vai. De repente você, opa, né? Não precisa ser assim. Minha mãe, então, contestadora do jeito que é, deve ter sido uma adolescente difícil na cara dela. Jesus! Tô rindo aqui que eu tô só imaginando adolescente Esmeralda, mano. Se eu não fui lá muito fácil, Esmeralda deve ter sido, ó, a mais contestadora do rolê. Mas não é, gente? Tudo é assim. Eu trabalhei numa grande empresa, as pessoas que me seguem já devem ter visto isso. E a verdade secreta. Eu trabalhei numa grande empresa onde existia, em todos os setores onde eu fui trabalhar, sempre tinha alguém que dizia assim pra mim, Daura, é assim que você tem que fazer esse trabalho. Eu falava, mas por quê? Por que faz assim e não de outro jeito? Ah, porque sempre foi assim. Mano, eu trabalhei 15 anos, foram 15 anos ouvindo isso. Cada problema que traziam para eu resolver, as pessoas me respondiam com essa frase. Sempre foi assim. Hello, pelo amor de Deus. Esse sempre foi assim, seja lá no que for, pode ser no condomínio do seu prédio. Ah, por que a lixeira fica ali? Não fica melhor ali? Ah, não, mas sempre colocaram naquele canto. Mas o trânsito fica melhor se você coloca no outro. Ai, será? Ai, mas se trocar, fulano de tal vai ficar chateado, porque foi ele que falou que aqui era melhor. Foda-se. Hoje o trânsito fica atrapalhado se puser aqui. Vamos pôr daquele lado. Isso é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa é a gente pegar tudo aquilo que ensinaram pra gente. Mamãe, não se ofenda. Pegar tudo aquilo que ensinaram pra gente. É uma brincadeirinha. Eu sei que ela não vai se ofender porque ela ensinou isso. Pega tudo aquilo que a professora ensinou, que o chefe ensinou, que os colegas ensinaram, que está escrito no livro, está escrito no jornal, que chegou no WhatsApp e contesta. Pera, tá todo mundo falando que é assim? Porque sempre foi assim. Mas de hoje em diante podemos fazer diferente. Vamos solucionar o problema de outra forma? Então, no caso do filme, eles estavam o tempo inteiro, imagina que loucura, gente. Imagina a loucura que é um reino com barcos de madeira e armas, sei lá, arpões e tal, lutando com um monstro. Difícil, né? Difícil dar certo essa conta. Um monstro que é 5 vezes, 10 vezes o tamanho do navio, se quiser, derruba o barco e numa respirada. Mas sempre foi assim. Ah, mas morreram muitas pessoas, muitos heróis morreram na caçada dos mundos, mas sempre foi assim. Muito dinheiro, muitos recursos do reino foram gastos em navios e armas para a luta contra os monstros. Por que ainda tem guerra? Porque sempre foi assim. Essa frase, quando eu faço agora uma provocação para vocês e um pedido. Quando vocês se depararem com essa frase, é desse jeito porque sempre foi assim, para e desconfia. Dá uma olhadinha. As grandes invenções do mundo sempre desafiaram isso. É sempre assim, sempre foi desse jeito.
Sempre aparece algum louco, né? A pessoa é sempre tida como louca. Sempre aparece alguém para dizer, não, eu posso provar aqui, ó, pelos meus estudos, que desta forma já está ultrapassado. Vamos fazer de uma forma nova que vai dar mais lucro, mais agilidade, vai acelerar o trabalho, é mais lógico, enfim, seja lá qual for a conclusão que se chegue. Mas pensa fora da caixa, sai desse rolê de sempre foi assim e é assim que vai ser para sempre. Se a gente pensasse assim, tava todo mundo lá nas cavernas ainda. Porque sempre foi assim, vai ser sempre assim. E outra coisa também, quando eu fiz a provocação das eleições, eu queria chegar nessa conclusão agora, junto com a conclusão lá do filme. Desconfiem de verdades que não possam ser provadas. Chega muita coisa no WhatsApp, tem muita coisa no feed do Instagram, tem muita falação, tem muita acusação, tem muita história sobre as pessoas, não só sobre a política, mas sobre artistas, até sobre o vizinho da casa do lado. Espalha-se muita coisa. Quem tem provas? Quem é que traz a fonte original da informação? Essa fonte é fidedigna? Dá para confiar nela? Se não dá, no mínimo não espalha. No mínimo, não passa essa bola para frente. Eu recebi durante o período eleitoral um texto com 75, tinha esse número, 75 itens a respeito do candidato X. Gente, tinha coisa ali que não existe no planeta. Não tem. E a pessoa estava atribuindo a uma pessoa. Eu falei pra ela, escuta, amiga, de onde você recebeu isso aqui? Que isso aqui é uma bobagem? Olha só, repara lá no número 55. Isso aqui não é verdade, não é real. Essa afirmação não é real. Ela só virou e falou, recebi, achei bacana, passei pra frente, mas eu nem li. Então, às vezes, essas coisas, essas inverdades, essas mentiras sobre as pessoas, sobre a história, sobre a sua cidade, sobre o meio ambiente, sobre uma guerra, são espalhadas mentiras com qual finalidade? Para fazer a população pensar de acordo com os interesses de alguém. Esse alguém, não necessariamente um governo. Você pode difamar um artista. De repente você não gosta de mim. Pronto, eu, fotógrafa, não gosta de mim. Aí você inventa aí um texto, atribui para mim várias coisas que eu fiz, que na verdade eu não fiz, mas você atribui e sai circulando. Imagina o número de haters que eu vou ganhar se alguém fizer isso. Como acontece com muita gente. E no final das contas, até você descobrir que aquela lista, que aquelas coisas são mentiras, a merda já tá feita. As pessoas já estão odiando, já estão compartilhando, já estão com sua ideia formada a respeito da outra. E aí, para depois você consertar isso, é a coisa mais difícil que tem. E depois, no subconsciente, como é que vai ficar? Daqui a 10 anos, quando alguém falar, Daura Menezes, alguém vai virar e falar, não foi aquela? Não, isso aí já foi desmentido. Foi. Complicado, minha gente, complicado. Outra coisa também para se pensar. Existem guerras que são infinitas. Que você vê uma trégua, daqui a pouco começa de novo. Alguns exemplos. As duas Coreias estão sempre ali, né? Naquele respira. A fronteira ali das Coreias é uma coisa que, se você pisar torto, pronto, já explode uma bomba. Outra guerra, que é Oriente Médio. Oriente Médio
está se explodindo o tempo inteiro. O povo só cansa de ficar dando a notícia, né? Mas tá morrendo gente lá por bomba o tempo inteiro. Se não tá morrendo o tempo inteiro, é uma semana sim, uma não, um mês sim, um mês não, mas a guerra é constante lá. As guerras infinitas, elas não servem para nada. Ponto. É outra lição do filme A Fera do Mar. Se você tem uma guerra infinita da humanidade contra o monstro, contra os monstros, e isso nunca acaba, qual é a função? Não tem. Os humanos vão sempre batalhar contra os monstros vão sempre ser uma ameaça e vai ficar nessa o tempo inteiro até que momento? Até o momento em que a humanidade matar todos os monstros? Ilusão. Ilusão porque é um reino, lembra? É um reino desse tamanho contra um marzão, um oceanão gigante, onde tem monstro ali que nem chegou no reino ainda, né? A gente, na vida real, acontece isso. Não conquistamos, não sabemos nada sobre a profundeza do mar. Talvez tenha esses monstros lá, a gente nem sabe. Mas o que importa é a guerra infinita ali. Essa disputa humano-monstro não tem fim. E quando não tem fim, também não tem finalidade. Ponto. Qual a finalidade da guerra lá do Golfo, lá do Oriente Médio? Perdeu a finalidade, não tem mais. Se você perguntar para os caras, se você for lá na faixa de Gaza, eles vão falar tanta coisa, assim como os historiadores falam pra gente, os livros falam pra gente, tanta coisa que você vira e fala, mas é ainda isso? Ainda é um negócio dos judeus que brigam por terra? Ainda é esse rolê? Gente, é sério? Aí você vai lá ai meu Deus, falei agora há pouco do Oriente Médio, as Coreias. Gente, ainda isso aí? Ainda essa picuinha? Ainda tá essa coisa de não sabe se mata, se não mata, se desmata? Não. Então, todas as vezes que vocês virem uma guerra que não tem fim, que não tem solução, pode ser também uma guerra sua. Já pensou numa guerra com um parente que você não gosta? Já pensou numa pessoa, não precisa ser parente, mas uma pessoa que era sua amiga, que não é mais, e que todas as vezes que você encontra, você tem uma treta? Perdeu a finalidade, gente. É a guerra eterna. Não tem mais finalidade. Não tem mais motivo. O motivo virou o quê? A própria guerra. Vou tretar com aquele... se eu for lá no... ainda bem, Esmeralda. Eita! Oh, meu Deus! Exorciza mesmo, que pelo amor de Deus. Mas, imagina assim, Eliana, imagina aí, vou lá no forró, vou encontrar fulana e beltrana, e se olhar pra mim, enfio a mão na cara. A fulana sai da casa dela pensando a mesma coisa. Vou pro forró, vou encontrar a Daura. Se ela esbarrar em mim na dança, vou puxar o cabelo dela até o chão. Aí o que acontece? Sai todo mundo já com aquele, né? Daquele jeito. Se encontra na fila e já se olha assim, né? Tipo, se esbarrar em mim eu mato. Se dançar perto de mim eu esgano. Pronto. Aí vai dar uma esbarrada acidental. Pronto, é guerra. Uma guerra eterna. Que não tem mais finalidade. É uma guerra que sai as duas expulsas do forró. No caso do exemplo besta que eu dei aqui. As duas expulsas do forró, as duas persona não grata no rolê. E nada. E não resolvem. Não resolve, não adianta, nada. Pronto, era só a guerra pela guerra. E outra coisa, e para finalizar a reflexão aqui sobre o filme A Fera do Mar, quando a gente pensa numa solução definitiva dos problemas, a gente pensa nesse rolê da guerra, mas uma coisa que a gente tem que trazer pra gente na nossa vida, quando a gente lê sobre história, quando a gente lê qualquer coisa,
e olha ao nosso redor é: os heróis podem estar errados. Acabou. É pra acabar. Esse, ó, lembra que eu falei no começo que era uma animação? A Fera do Mar. Claudinha, assiste esse filme com a sua filha linda, maravilhosa. Manda beijo pra ela. O filme também traz esse rolê. Tem vários filmes que já trouxeram já foram capazes de trazer essa reflexão pra gente e às vezes a gente ignora. Por quê? Ensinaram pra gente que o herói é o bonzinho e faz as coisas legaisinhas. O vilão é o mal, que só faz maldade, e o herói tem que ganhar do vilão. Certo? Será? Vamos voltar lá na Malévola, que eu citei também? Malévola. Malévola sempre foi a vilã. Quando a gente assiste lá a Bela Adormecida, quem é a Malévola? A Malévola é uma bruxa, primeiro que ela nem é bruxa, né? Mas rolê, é uma fada. Mas a Malévola seria uma fada má ou uma bruxa recalcada que enfeitiça a Bela Adormecida porque não foi convidada para festinha. Eu sempre fiquei, juro pra vocês, juro, eu não sei se minha mãe vai lembrar, mas eu sempre fiquei pensando, eu nunca gostei da Bela Adormecida, pra começar, mas eu sempre pensei, tá faltando alguma coisa aí, porque olha que história mais besta. Nasce um neném, vem as fadas boazinhas, chatinhas, e dão coisinha pra graça, elegância e beleza. Aí, de repente, chega a malvadona e fala: não me convidaram pra festa? Logo eu. Então, ela vai espetar o dedo quando fizer 15 anos, vai dormir pra sempre, a não ser que apareça o amor verdadeiro e dê um beijo nela. Assim, do nada. E aí a gente fica pensando o quê? Quem é o herói? O príncipe encantado que chega e dá um beijo, né? Boring. Aí a gente assiste Malévola e vê que não é nada disso. Tem uma história por trás, ela não é uma recalcada, ela não é uma bruxa nem é maldosa. Então, a vida toda, como diz a Elia, que é a vida toda, mas ninguém busca saber os reais motivos. Exatamente. A vida toda a gente aprende que é herói contra vilão. Ponto. O herói tá certo, o vilão tá errado. Pronto, acabou. Engole isso e aplica isso para todos os filmes e toda a sua vida. Herói é um e vilão é o outro. Pronto, acabou. Não tem meio termo, não tem discussão, não tem nada. Não, galera, não. Primeiro, o herói pode estar completamente equivocado. O herói pode estar sendo manipulado. O herói, no caso do filme A Fera do Mar, ele foi manipulado. Ele foi manipulado por essa crença, por essa mania de sempre foi assim, é assim que tem que ser. Ponto. E aí o herói pôs na cabeça que é assim que tem que ser, então eu vou ser. Eu vou ser desse jeito e vou fazer isso aqui que estão mandando. O herói faz tudo o que mandam, no caso do filme. E no caso de várias pessoas na nossa vida. Quantos heróis a gente não tem na vida real que fazem exatamente tudo o que mandam? E tudo o que mandam tá certo? Talvez não. Tudo o que mandam fazer tá correto? E aí você vai chegar num outro rolê. Se o que mandam o herói fazer tá errado, o herói também tá errado, né? Tá errado em primeiro lugar, porque nunca questionou, ele só obedeceu cegamente. Problema, né? Toda vez que você obedece cegamente, sem perguntar por que tá fazendo aquilo, sem parar para pensar por que tá fazendo aquilo, você corre um risco gigante de 50% ou 50%. Ou tá fazendo a coisa muito certa, porque esse é o certo mesmo, beleza. Lógico que nem tudo que mandou a gente fazer tá errado. Não, tá certo, vou fazer. Ou, pera, estão mandando eu fazer isso aqui, mas isso aqui não é bacana. Quantas vezes em algum emprego deram uma ordem, chegou uma ordem de cima para você fazer uma coisa que era ilícita? Uma coisa que era prejudicial para alguém? Uma coisa que era ilegal?
E aí você vai e faz e depois você acha que tem um álibi, né? E eu não tive culpa, fiz porque meu chefe mandou. Teve sim, você tem cérebro, tem livre-arbítrio, você raciocina. Opa, te mandaram fazer coisa errada e você fez porque sempre foi assim e o chefe mandou? Não, né? Sempre foi assim e o chefe mandou, mas vamos raciocinar um pouquinho, afinal de contas é grátis. Tá errado? Não faça. Então os heróis na nossa história. Eu cresci achando que Marechal Deodoro era um herói. O cara que proclamou a República. Sempre adorei os heróis da nossa história. Eu sempre fui a iludida do rolê. Aí comecei a estudar, né? Comecei a ler muito. Primeiros livros que eu comecei a ler contavam o cara como herói. E aí eu engoli, falei, opa, herói, República, Depois, conforme foram surgindo as publicações controversas que trouxeram documentos e dados históricos e contextos, eu falei, caramba, Deodoro, pô, velho, tu não é mais meu herói. Não é. O herói mudou de lado. Quer ver em que momento também o herói muda de lado? Quando você vê uma história com uma reviravolta. Você estava o tempo inteiro ali junto com o mocinho, no livro, no filme, e de repente, pá! O vilão, na verdade, era o mocinho que estava sendo falso. Caramba! E aí você fica com aquela cara de tacho. Porra, acreditei tanto nele. Na vida real, aquela pessoa que chega perto de você toda amiga, toda boazinha, toda te dando colo, te dando ombro amigo, te apoiando. E de repente você descobre que ela te traiu o tempo inteiro, que ela levou todas as suas informações do seu inimigo, que ela roubou dados da sua empresa para a empresa concorrente. Aí você descobre, por exemplo, que tudo que se passa na sua família, todo mundo sabe. Mas quem contou, meu Deus? Nossa, você tem uma escuta aqui? Não, tem um amigo, herói, que não é um herói. Aquela pessoa que salva a sua pele. De repente você descobre que ela só salvou a sua pele para se aproveitar de você ali na frente. É um herói que não é herói. Ranço, né, Esmeralda? Ranço, mames. Ranço. Então, no filme, diz muito isso. O herói pode estar errado. O herói pode ser herói. Eu falei aqui de pessoas falsas que se fingem de heróis e na verdade são vilãs, mas no caso do filme, não é isso. O herói é um herói, mas ele estava errado. Ele estava brigando pela causa errada. Ele estava batalhando do lado errado. E aí é chato também. Isso também acontece na nossa vida, o tempo todo. Quando a gente, às vezes, é herói da guerra errada, da batalha errada, ou no lado errado do fronte. Quantas vezes? Eu já passei por isso várias vezes. De estar brigando por alguém que não valia a pena. Tá batalhando pela imagem de uma pessoa que não valia a pena. Então, os heróis podem estar errados. Para acabar as lições do filme. Então, galera, não sei se a Isabela ainda tá por aí, mas o meu recado de hoje era esse. As reflexões eram essas. Adoro filmes que deixam a gente com muita reflexão, especialmente quando são animações, porque a animação vem com essa coisa leve, com essa diversão, com a musiquinha. E Vanessa, ela vem com essa musiquinha, com aquela coisa para embalar o sonho, para embalar a fantasia, e de repente você para e fala, eita, que o negócio é sério. A Fera do Mar, vejam, tá na Netflix. A Fera do Mar traz todas essas reflexões e mais uma tonelada que vocês vão chegar e eu não cheguei ainda. E quem chegar em alguma coisa extra, eu vou deixar essa live salva
Manda lá nos comentários, assiste o filme e manda lá nos comentários se vocês gostaram, se vocês discordam, se vocês acharam mais alguma coisa divertida ou diferente ou muito louca. E é isso. Tá belezura? Meninos, então depois desse período que eu tava ausente, porque eu estava sem voz, não conseguiria... até engasguei. Não conseguiria fazer as lives, mas toda quinta estamos aqui de volta, tá bom? Meninas, obrigada a todo mundo. Eu que agradeço porque vocês estavam aqui, porque você estava aqui desde o começo. Mames, lindoca. Ah, que legal, Isabela. Eu sou dessas, viu? Eu sou a chata que fica ali, ó, no filme, qualquer filme. Eu sou aquela que... Sabe aquela chata que assiste o filme e tem easter egg escondido e acha os easter eggs? Sou eu. Então, adoro. Se vocês quiserem mandar depois pra mim no direct ou nos comentários aqui da live, manda depois sugestão de filme, enfim. E quem quiser também entrar nas próximas lives, entrar comigo aqui ao vivo pra gente discutir os assuntos, os filmes, qualquer coisa, é só entrar, tá? É só pedir pra entrar e vambora. Belezura? Então, até quinta-feira e beijo. Compartilha com a galera depois dessa live. E compartilha o filme, que eu acho que esse filme ele não tá assim bombado, não é um filme da Disney, não é um filme... Meu Deus, fizeram super divulgação, mas é muito legal e é muito interessante toda a história e todas as reflexões por trás dele. Compartilhem com a geral para assistir, tá bom? Juro que eu não tô ganhando nada da produtora, só achei legal mesmo. Belezura? Mais reflexões desse tipo? Trago, pode deixar. Trarei. Filmes, livros e tudo que vocês sugerirem, é só mandar pra mim que eu trago. Belezura? Beijocas. Até quinta-feira. Tchau, tchau.